E a gente te conta que as ações do GPA, o Grupo Dono da Bandeira Pão de Açúcar, vem acumulando altas na última semana, com os investidores monitorando aí um aumento da participação de um dos acionistas. Quem nos conta os detalhes dessa história é o Phil Soares, chefe de research da Options. Tudo bem, Phil? Bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no Money. Olá, tudo bem, Mariel? Prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde. Tudo bem. Eu queria muito te ouvir sobre esses detalhes, a explicação do porquê que a gente está vendo as ações do GPA subindo tanto. Então, o GPA é uma empresa que está passando por um processo de turnaround agora, né? A gente teve um caminho aí muito longo do GPA de vender unidades, né? Teve a venda da Via Varejo foi importante, vendeu o Açaí, né? Então, se desfazendo dos anéis para manter os dedos, isso eu estou falando da Casino, que era a controladora do GPA na altura, né? Então, hoje o GPA é um grupo com uma receita muito menor do que tinha, por exemplo, há 5 anos atrás, e uma situação financeira bem delicada. O controlador hoje tem cerca de 20% e não se mostra muito inclinado a mudar essa situação, né? E a gente teve votação de assembleia agora recente e um bloco de minoritários que se juntou para ir contra esse controlador, que no caso é o Casino, né? Então estamos falando aqui do investidor Rafael Ferri, que é um investidor famoso no mercado, junto com o grupo Coelho Diniz, que é um grupo supermercadista de Minas Gerais que é bem relevante na região. E o que a gente teve de noticiário essa semana foi que o Grupo Coelho Diniz atingiu 18% de participação, ou seja, já tem uma participação muito relevante para exatamente bater de frente com o Casino e puxar essa mudança que é muito necessária dentro da companhia, né? Então, o mercado vem aos pouquinhos comprando essa tese, né? Hoje o Pão de Açúcar vale 1,5 bi de real na bolsa, né? A gente já teve Pão de Açúcar valendo 20 bi de real na bolsa, então tem uma pernada grande de alta aí que a gente acha que é possível. Ainda tem um caminho longo aí pela frente, mas isso é um sinal bem forte de que esse grupo de minoritário está bem engajado, né, em fazer essa mudança e o mercado vem comprando essa tese, né, até pela alta que a gente teve aí ao longo dos últimos 3 pregões, acumulada de mais de 15% no papel, realmente reagindo muito positivamente a essa notícia. Pois é, será que a gente pode falar que é uma melhora estrutural do GPA realmente ou pode ser uma coisa mais pontual mesmo? Muriel, quando a gente tem uma perspectiva de mudança na empresa, né, a primeira coisa que tem que ter, assim como, por exemplo, no país, tem que ter dentro da empresa, é a vontade política. Então, a vontade de quem manda executar. Isso aqui numa empresa que é uma corporation, uma empresa com o que a gente chama de controle minoritário, né, quando a gente tem é, alguns acionistas que são relevantes, mas não tem o controle definitivo. Então, no caso, a Casino tem 20%, a gente tem o Iabrud também com um pouco mais de 5%, temos o Coelho Diniz agora com 18%, então tem um conflito ali dentro em que uma parte quer colocar uma mudança um pouco mais rápida, né, uma mudança um pouco mais impactante, e a outra parte quer colocar uma mudança mais devagar ou até mesmo sem mudança nenhuma. Né? Então, evidentemente que se a gente tiver a mudança rápida sendo privilegiada, isso é muito bom para a empresa. Então, esse é o primeiro passo. Sem isso, nada acontece. E é isso que o mercado está comprando. Né? Então, só para exemplificar, a gente teve uma assembleia extremamente relevante agora ao longo desse mês de julho, em que foi votada a remuneração do board, né, do conselho de administração. A parte que é do Casino queria votar que fosse aprovado 20% de redução na remuneração, com o aumento da remuneração do presidente do conselho, que é a indicado da Casino, e essa foi a maioria, né? Mas a minoria, que foi, o voto foi de 4 a 5, né? Então 5 ganharam o voto e 4 perderam. Esses 4 são exatamente o bloco minoritário, e esses 4 queriam o quê? Queriam que a remuneração do conselho de administração fosse toda variável em função do resultado da companhia. Então, evidentemente que essa é uma decisão muito mais a favor do que o que foi colocado, né? E a votação é apertada, quer dizer o quê? Tem chance desse grupo minoritário dar a reviravolta, né? E esse atingimento de 18% vem nessa direção, exatamente. Agora tem os votos necessários, cada vez mais tem os votos necessários para capitanear essa mudança. Perfeito, e eu até aproveito para te perguntar também, para a gente tentar relembrar juntos os números do último trimestre, se já apontavam essas mudanças, essa necessidade aí de algumas alterações. Muriel, a gente teve mudanças importantes ao longo, não estou nem falando, estou falando assim, um ano e meio, né? É verdade. Com a gente falando aqui de redução do endividamento, que foi uma coisa bem relevante. O GPA fez uma emissão de ações, por mais que o preço estivesse baixo, né? Foi necessário para que a companhia desse uma redução aí de alguma forma no endividamento, que é bem relevante, endividamento grande, né? É um problema que a companhia tem que endereçar. E também uma redução de custo foi relevante. Então, essa mudança está no meio do caminho. Só que ainda tem
um bom caminho aí para ser percorrido. E é por isso que realmente precisa de ter muita vontade política. A gente gosta muito do negócio, né? O negócio supermercadista sempre foi, né, no Brasil ao longo dos anos e ainda é um negócio ganhador de dinheiro. E a gente vê isso com empresas como, por exemplo, o Carrefour, que acabou de fechar capital porque o preço estava baixo. O Carrefour fechou capital porque o negócio é bom, eles queriam comprar barato na bolsa, né? Então, quem entrou agora com o Ferri foi o Coelho Diniz, grupo supermercadista. Se está querendo aumentar a atuação dele no supermercado, quer dizer que o negócio é bom, é ganhador de dinheiro. Então, essa é a primeira coisa. Se o negócio é bom, vale a pena investir, basta ele ser bem tocado. Então, é isso que precisa ser alterado aí no GPA. Está no meio do caminho, eu diria que assim, já andou 30% do que tem que andar, mas realmente precisa melhorar muito a lucratividade e precisa reduzir o endividamento. Isso aí precisa fazer. Então, o primeiro passo é querer fazer e a gente está vendo que esse grupo novo aí está na direção certa nesse sentido. Pois é, será que o mercado já pode esperar que o GPA passe ou volte, na verdade, a distribuir os dividendos em breve? Não, Muriel, dividendos já é o final da história. Então, primeiro a gente precisa ter uma empresa que Me funciona, que empolguei dá aqui dinheiro, já. para depois, exatamente, para depois a gente ter a distribuição de dividendos. Sem a geração de caixa, o modelo de negócio afinado, a gente não vai ter a distribuição de dividendos. Só que tem um outro lado, né? O lado da precificação, porque o mercado não é bobo. Se eu estou vendo lá na frente que está melhorando muito, quer dizer, se eu acho que já vai ter dividendo para 28, 29, 30, eu vou o quê? Comprar hoje, porque lá na frente já vai estar com preço alto, eu quero comprar barato. Então, dado isso, é claro que quando a coisa for se concretizando, o preço vai andar muito mais rápido do que o valor do lucro e da receita, enfim, da melhora. A melhora na contabilidade vai acontecendo e vai ter um momento que o preço vai dar um salto de alta aí, caso isso realmente venha a se concretizar. Então, por isso que a gente tem compras antecipadas, assim, porque os agentes tentam antecipar esse movimento e vão, né, colocando isso no preço antes. Então, conforme a gente tiver notícias que corroboram essa tese, né, a tese de que esse grupo de minoritário vai conseguir se sobrepor aí ao controlador ou ao antigo controlador, que é o Casino, né, e vai conseguir colocar as medidas necessárias e vamos ter melhoras no andamento do negócio, isso aí vai se concretizando e o mercado vai comprando. Então, essa é só a primeira de algumas pernadas de alta que a gente vê aí ampla possibilidade de GPA ser precificado a 4,5 bi, 5 bi. Estamos falando de ter 200% de apreciação em cima do preço de hoje, né, ao longo de alguns anos. Pois é, até aproveito para te perguntar se talvez agora com essas movimentações todas, talvez a gente consiga já pensar num cenário aí de uma fusão, aquisição daqui para frente. O GPA volta a ser olhado talvez com esses olhos aí, talvez desse interesse por parte do mercado? Ô, Muriel, o Coelho Diniz ele não é bobo nem nada, né? Ele está fazendo essa investida aí no Grupo Pão de Açúcar. A especulação do mercado é que exatamente já olhando lá na frente para fazer uma operação em que ele faz uma abertura de capital indireta, né? Então, se você tem a união de uma empresa listada com uma não listada, em cima do guarda-chuva da listada, você fez uma abertura de capital sem fazer o IPO. É o que a gente observa, por exemplo, agora com a ação da Petz com a Cobasi. A Cobasi é uma empresa que tem o capital fechado. A Petz é uma empresa que tem o capital aberto. Com a união das duas, ela continua sendo listada e a Cobasi, de certa forma, fez o seu IPO, porque a Cobasi passa a ser listada debaixo do guarda-chuva das duas juntas. Então, isso é um movimento que a gente acha que faz muito sentido. É claro que ainda tem todo um caminho até que isso aconteça, né, de melhora aí e de validação do modelo do Pão de Açúcar. Mas isso aí, com certeza, na nossa concepção aqui, é um passo já no final, que é também o que ia acontecer, por exemplo, no caso do Tanuri. Então, na eleição do board que a gente teve, do Conselho de Administração, um dos pleiteantes era o investidor Nelson Tanuri, que comprou a Rede Dia. Então, a especulação do mercado também era de que a intenção dele seria fazer uma fusão da Rede Dia com o Pão de Açúcar. Então, assim, todo comprador já está ali com a cabeça de exatamente fazer uma movimentação para otimizar a estrutura. Mas antes, o Pão de Açúcar tem que ser um grupo rentável com a dívida controlada, senão a gente não vai ter vantagem, né, nesse tipo de operação. Exato, tem que se reerguer para até ficar mais atrativo, né? Agora, eu queria te ouvir também com relação a esse cenário para entender, e você citou alguns outros concorrentes, mas entender como que o GPA tem se posicionado frente a outros concorrentes, porque a gente sabe que, no fim das contas, a concorrência do varejo alimentar é grande e a percepção que a gente tem é de que ela não para de crescer. E a gente tem players muito fortes. Açaí, a gente tem Carrefour. Queria te ouvir, pelo que você está acompanhando, como é que está essa concorrência e como que o GPA tem se posicionado. Mas se quiser falar também das outras para que a gente entenda um pouco mais sobre esse cenário, tá certo. Claro, Muriel. Então, a gente tem um cenário de supermercado no Brasil que ele teve um racha muito relevante ao longo dos últimos anos, que foi o advento
do atacarejo, né? Então, o atacarejo vem crescendo demais nesses últimos 10 anos. Hoje a gente tem lojas de atacarejo em pontos premium, né? Antes o atacarejo era só aquele lugar bem fora da cidade que você ia para ter o preço mais baixo. Metade da venda do atacarejo hoje é para food service, né? É para restaurante, até pelo preço muito competitivo. Mas hoje a gente tem atacarejo, né? Temos loja do Açaí na Barra da Tijuca, que é a zona mais nobre que a gente tem lá no Rio de Janeiro. Então, assim, o atacarejo teve um movimento muito relevante, né? O GPA, inclusive, participou disso, o Açaí era do GPA, mas que fez um crowding out aí da loja de bairro. Muitas redes de loja de bairro hoje estão enfrentando dificuldades financeiras, como, por exemplo, o Saint Marché, em São Paulo, e só que muitas estão ganhando dinheiro, sim. Então, a gente vê que é um negócio que é, de alguma forma, difícil de tocar, é um negócio de dono, tá? As maiores ganhadoras de dinheiro disso são empresas de capital fechado, e só que é um negócio que também é lucrativo, é difícil de tocar, mas é lucrativo para quem consegue tocar direitinho. Então, a gente vê essa iniciativa do Pão de Açúcar, né? Diferentes grupos tentando fazer aquisição para trabalhar bem o ativo e para ganhar dinheiro, exatamente nessa direção, né? Na direção de ajeitar não só o negócio, né? Mas conforme as menores, né? E as empresas que estão sendo pior tocadas ou que estão muito endividadas ou que não têm o controle muito alinhado, né? Vão perecendo, né? A gente vê não só a empresa Pão de Açúcar, como o setor como um todo retornando aí à lucratividade. Então, a gente gosta bastante, mas tem que ajustar ainda o modelo de negócio, porque tem muitas empresas de supermercado local, né? De mercado de bairro, que não estão ganhando dinheiro, exatamente porque não conseguiram se adaptar ainda ao funcionamento novo de como é que funciona o consumidor e de como é que funciona o setor de supermercados como um todo. Mas isso aí é uma coisa que é natural, né? Natural de um negócio qualquer, que ele tenha que se adaptar, né, a um cenário novo e a gente vê o Pão de Açúcar como com mais probabilidade de conseguir fazer isso se for tocado por um grupo que já faz isso com sucesso, que é o exemplo aqui do Coelho Diniz que a gente está mencionando. Muito bem, muitíssimo obrigada, Phil Soares, chefe de research da Options. Volte sempre aqui no CNN Money, muito bom te ouvir. Maravilha, obrigado a todos aí, muito boa tarde. Obrigada, uma boa tarde e bom fim de semana também.